Incline sua fronte, feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, adentramos na Tua presença agora, Senhor, muito agradecido pela oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado. E estar diante do Teu povo, Senhor, é uma grande responsabilidade para nós, pois sabemos, Pai, que é um povo especial. Mas o Senhor nos prometeu que estaria conosco e até mesmo em nós, Pai, até o dia da nossa redenção. Estamos crendo nesta noite que o Senhor está aqui, Pai, para nos abençoar de uma forma extraordinária, Pai. Pedimos que as Tuas bênçãos desça e comova cada coração e abençoe cada vida, Pai. E se entrou alguém doente aqui, que saia totalmente curado. Se entrou alguém oprimido, que saia por completo liberto. Pois pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abro as Escrituras, Senhor, mas pedimos que a vivificação venha do Teu Espírito Santo. Nós, como homens, podemos apenas juntar as letras e formar as frases, Pai. Mas dependemos do Teu Espírito Santo, Pai, da unção do céu, para vir e vivificar as Tuas palavras, Senhor, em nossos corações. E que haja maravilhas, haja, Senhor, o mover do Teu Espírito, assim como houve na igreja primitiva, Pai, pois cremos no mesmo fundamento que Tu tens deixado. Assim oramos, e eu me coloco, Senhor Deus, diante de Ti, como um humilde servo e uma pequena ferramenta, Pai. Usa-me em prol para abençoar o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando vocês que estão de pé, irmãos, vamos ler as nossas Bíblias em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 35, uma escritura muito conhecida. Eu não vou pregar nada novo aqui, mas eu vou, vamos dizer assim, como diz aquele ditado, rebater os pregos, né? Porque tudo já está pregado, né? Imagina, pastor Febrônio, pastor Daniel, ensinamentos tremendos que nos trazem e que a gente acompanha. Então, eu creio que nós vamos desfrutar das bênçãos do Senhor. E Paulo disse: não me canso de vos falar as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Marcos 4, verso 35, que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo. Assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? Ele, despertando do sono, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Que Deus acrescente as bênçãos sobre sua palavra. Podemos assentar, irmãos? Se eu fosse dar um tema para esta pequena pregação, eu intitularia este tema Um Paradoxo. O que é um paradoxo? Paradoxo é algo extraordinário, é algo inexplicável, porém é real. Esse algo inexplicável é algo sobrenatural.
vai além do natural. Só de você estar aqui, nesta noite de chuva, frio, na era moderna em que estamos vivendo, já é um paradoxo. Já é algo inexplicável. Porque o mundo olha para você, olha para nós e diz: mas o que aquele povo está fazendo lá? Sentados, e ali vem um palestrante, ali vem um pregador, talvez um pouco gritão, ou com algumas palavras entrecortadas. Qual é o motivo deles estarem lá? Eles estão perdendo tempo. Isso é o que o mundo pensa. Mas enquanto eles pensam que a gente está perdendo tempo, a gente está ganhando eternidade. Enquanto o mundo pensa que a gente está aqui como apenas fanfarãos ou fanáticos por uma religião, eles podem pensar o que quiserem, mas nós estamos recebendo vida e vida eterna. Você está feliz por isso? Por isso que ser um filho de Deus é um paradoxo. Se você pegar a Bíblia em 1 São João capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz: e ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, quem recebeu? Eu, você. Aqueles que o receberam, ele deu poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso que você não é um qualquer um, você não é qualquer pessoa aqui nesta terra, você é um filho de Deus caminhando na terra. Você é o paradoxo de Deus aqui. Você é o inexplicável, você é o indescritível, porém você é real. Sabe, às vezes a gente pensa que Deus muitas vezes não está do nosso lado, mas Ele está. Às vezes quando o problema nos atinge, o problema vem em nossa vida, a gente pensa: e agora, Senhor? Mas veja o que a Escritura nos disse, que enquanto as tempestades estavam vindo, enquanto o vento começou a soprar, enquanto o mar começou a se levantar contra aquele barquinho, aquele vento e aquele mar não sabiam de uma coisa: que Deus estava naquele barquinho. Você sabe que o porquê de Jesus ter pedido para os discípulos e dito: vamos passar para o outro lado? Você sabe disso? Sabe qual foi o motivo? É porque tinha uma alma clamando. E Jesus estava ali. Vocês me perdoem se eu for um pouco gritão, tá, irmãos? Eu sempre estou brigando com esse tal do microfone. Mas vocês me perdoem, eu sempre dou trabalho para os técnicos de som lá em Erechim. E eu calculo que eu vou dar trabalho para eles hoje aqui também. Mas que Deus nos ajude, né, irmãos? A entrarmos em uma atmosfera espiritual que o paradoxo possa acontecer nessa noite. Você crê? Eu tinha 11 anos de idade e um paradoxo aconteceu comigo. Fui diagnosticado com câncer no estômago. E aos 11 anos de idade eu desmaiava de dor. Vocês já devem conhecer esse testemunho. E quando minha mãe me levou no hospital, a gente era pobre, não tinha condições financeiras, morava no interior. E quando fizemos esses exames, o médico disse: ora, foi diagnosticado câncer, vai ter que entrar para a fila do SUS, para que então possa se fazer a cirurgia. Agora você pensa, o coração de uma mãe e o coração de um pai recebendo uma notícia dessa. Você que tem filho, você que tem filha, você que é pai, você que é mãe, você imagina teu filho passando por um problema, você sofre junto. Aquilo te dói no coração. Então a minha mãe e meu pai, eles começaram a orar, porque a oração é a única coisa que pode mudar o quadro. A oração muda a mente de Deus. Um dia um homem recebeu uma palavra de Deus dizendo: apronte tua vida porque tu morrerás. Mas de repente ele se vira para a parede e começa a orar, e começa a dizer: Senhor, tu sabes que o meu coração é íntegro, tu sabes que eu sou sincero, tu sabes que eu tenho vivido uma vida para ti, tenhas misericórdia de mim. Antes do profeta sair do portão, Deus disse: volta lá. Quantos sabem essa história? Volta lá, diga para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida.
A oração daquele rei mudou a mente de Deus. E o profeta disse: a oração de uma mãe, a oração de um pai pode muito mudar o quadro na vida dos teus filhos. Se você tem filho que estão desviados, que tem filhos que estão parados, eu posso dizer isto com certeza: o mesmo Deus do céu, Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a minha mãe voltou para casa desesperada, contou ao meu pai e eles começaram a orar. Você sabe, minha mãe e meu pai, eles tinham o costume de orar nas madrugadas, fazer os cultos domésticos. E como nós precisamos disso, igreja? Nós precisamos dos cultos domésticos de novo em nossos lares. Nós precisamos daqueles altares de oração, aonde os filhos e a mãe e o pai estavam ajoelhados e os filhos estavam chorando com a presença de Deus, o pai e a mãe orando e os filhos chorando por causa da presença de Deus. Nós precisamos voltar a ter isso em nossos lares. Se você quer expulsar o demônio da tua casa, algum espírito, seja lá qual for, é a oração que vai mudar isso. E então eles começaram a orar, e um certo dia, numa tardinha, como nós tínhamos de costume, tinha um lindo gramado na frente da nossa casa no interior. Você que é do interior, você sabe, né? O ar do interior é diferente, o lugar é diferente. Então lá nós estávamos sentados, toda a família. E me deu uma dor muito forte, irmãos, muito forte no estômago, e eu tive que ir para o quarto. Minha mãe levou para o quarto. E lá, enquanto meu pai cantava uns hinos e conversava e tomava um pouco de chimarrão, estavam todos os meus irmãos sentados lá, nós somos em 8. De repente vem um homem, porque Deus envia alguém, irmãos, eu não sei, Deus usa quem Ele quer. João Batista, ninguém sabia quem ele era, mas era o profeta de Deus. Um homem enrolado com peles de animais, aparece ali e começa a pregar o evangelho. Os eruditos começaram a olhar e dizer: mas quem que é esse homem? Ninguém sabia, mas quem era espiritual sabia quem ele era. Daí um pouco aparece um homem lá, não conhecia meu pai, não conhecia minha mãe, e ele vem por nome de Itamar, o homem. E ele vem, começa a conversar com meu pai, começa a conversar com a minha mãe, e ele diz: eu vim aqui porque Deus me mandou. Você crê nisso, irmão? Porque Deus me mandou. Isso aqui não é denominacionalismo não, irmão, nem sensacionalismo. Eu estou contando algo real da experiência que eu passei. Por isso que eu digo assim, irmãos, eu falo com tanta, como é que diz a palavra, pastor? Convicção, porque eu sei o Deus que eu creio. Eu estou te falando de um Deus que é real, não é um Deus histórico, que você lê a história e diz: Deus fez isso, não. É um Deus que fez isso em mim e faz em você também. E aquele homem, sem conhecer o pai e a mãe, ele disse: eu vim orar por um filho seu. E sabe, minha velha mãe, ela é viva, graças a Deus. Ela era como o Gideão, ela gostava de fazer prova com Deus para ver se realmente era Deus. E ele veio lá e, com o discernimento de Deus, ele disse: eu vim aqui, você tem um filho que é assim, 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 sofre de dores no estômago, e ele foi diagnosticado, os exames deu que ele tinha câncer no estômago. E a minha mãe olhou para ele e não se emocionou na hora, irmão. Porque a gente tem que fazer o teste da palavra. Faça o teste da palavra. E a minha mãe olhou para ele e apontou para todos os meus irmãos que estavam ali, menos eu não estava. Eu estava lá no quarto, logo antes tinha dado uma dor e eu fui para o quarto. E a minha mãe disse assim: qual desses daqui que você disse que está com dor? Ou foi diagnosticado? Ele olhou para todos os meus irmãos e disse: não, ele não é nenhum desses daí. Ele está lá no quarto. Às vezes nós criamos expectativa. Às vezes nós criamos expectativa em homens. E acho que aquele homem vai descer, mas Deus envia.
Você é quem tem o poder dentro de você, igreja. Você tem a cura dentro de você, você tem a libertação dentro de você, você tem a salvação dentro de você, você tem a deidade dentro de você. O que você e eu precisamos fazer é entrar em uma unidade de espírito para que essa deidade entre em ação na igreja. E todo câncer, toda diabetes, toda tuberculose saia em retirada. E ele disse, ele está lá no quarto. Mas eu quero que você chame ele, porque eu vou orar por ele, porque assim diz o Senhor. Ele disse, eu vou orar uma vez por ele, e vai dar só mais uma vez a dor no estômago dele, e depois nunca mais voltará essa dor. Minha mãe, a presença de Deus desceu, eu pude ver os pais e a mãe ali orando, chorando, na presença de Deus, e minha mãe foi correndo lá com lágrimas nos olhos, me pegou, e eu estava quase até meio dormindo, e ela me trouxe arrastando para aquele homem, e ele pôs as mãos sobre mim e orou. Irmãos, eu tinha 11 anos de idade, e quando ele orou por mim, no outro dia, eu desmaiei com a dor que me deu, mas depois dessa dor, nós fomos fazer os exames. E o médico disse, mas você é a mãe que veio aqui mês passado? Clairete? Sim. Mas olha aqui os exames do mês passado. E agora esse aqui não está mostrando nada? Não tem nada? Isso é um paradoxo. Ele disse para minha mãe, eu não sei o que aconteceu. A mãe disse, eu sei, foi o Senhor Deus que eu sirvo, curou meu filho. Isso fazem 20 e poucos anos, irmãos, e eu estou aqui, eu nem sei o que é uma dor de estômago. Eu nem sei o que é ter dor no estômago, porque o Deus que eu creio é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se você tem um problema, se você tem uma enfermidade, não espere pelo Ariel. Está aí dentro de você a solução do teu problema. Está aí dentro de você a tua cura. Aleluia! É você quem vai criar a atmosfera espiritual nesta noite, irmão. O profeta disse, nós somos criadores de atmosfera. Quantos creem nisso? Somos criadores de atmosfera, e o profeta disse que nós podemos criar uma atmosfera ao nosso redor, e nada pode nos atingir, a doença não nos atinge, o problema não nos atinge, a depressão não nos atinge, nenhuma preocupação alheia deste mundo nos atinge, quando estamos dentro dessa atmosfera. E você é apto para isso, você é a pessoa certa para isso, porque você é filho de Deus. E quem é filho de Deus tem o mesmo poder de Deus. Você crê que você é um pequeno Deus aqui na terra? Então eu convido você nesta noite a você expulsar esse problema. Eu convido você a invocar o nome do Senhor Jesus Cristo e tirar isso de você. E Jesus estava ali numa multidão, pregando o evangelho, curando os enfermos, libertando os oprimidos. Daqui a pouco, o irmão Brana diz, ele recebe uma visão do Pai. E ele diz, vamos passar para outra banda. E os discípulos até pensaram, mas Jesus, olha a multidão que está te seguindo. E você vai passar lá para outra banda, mas olha quantos estão te seguindo. Olha a campanha que nós estamos tendo aqui na beira do mar da Galileia. E você vai querer passar para o outro lado? Irmãos, lá do outro lado havia uma necessidade. E Deus queria suprir aquela necessidade. Porque Deus trabalha nas duas extremidades do momento. Ele trabalha lá com você e aqui com a palavra. E se você veio com uma necessidade, eu tenho certeza que Ele vai suprir a tua necessidade pela palavra. Você crê? E então Jesus diz para os seus discípulos, vamos passar lá para outra banda? Vamos passar lá. Os discípulos sem entender, né? Sem conhecer o motivo, o porquê. E eles disseram, tá, vamos passar então. E Jesus entra no barco. Só que Jesus, como homem, ele estava cansado. Como homem, ele estava ali
sobrecarregado. E ele entrou naquele barquinho e veio aquele, como é que a gente diz? Você abre a boca? Bocejo, né? Porque ele era um homem. E daqui a pouco deram uma almofadinha para Jesus. Jesus acha um lugarzinho lá na popa do barco lá e deita lá. E os discípulos começam. O mestre está cansado. Só testemunhar do que ele tinha feito, das maravilhas. E começam a testemunhar dos cegos vendo, dos mudos falando, dos surdos ouvindo. E começam a testemunhar. Mas lá do outro lado tinha um diabinho escutando aqueles testemunhos. E ele pensou, agora que Jesus está dormindo, eu vou aproveitar. Eu vou acabar com a igrejinha de Jesus. Eu vou acabar com a vidinha desse jovem. Eu vou acabar com a vidinha desse irmão. Eu vou acabar com a vidinha dessa irmã. E ele foi. E ele começou a agitar as ondas com o vento. Vocês sabem de cor essa história, né? E ele começou a agitar. E daqui a pouco o problema começou a ficar maior que o barco. Daqui a pouco o problema começou a ficar maior do que eles mesmos que estavam ali. E os discípulos ao redor de Jesus e Jesus dormindo no barco. E as ondas começaram a se levantar, a tal ponto que começaram a sucumbir o barco. E daqui a pouco, Pedro, eu creio que foi Pedro, que começou a entrar em desespero. E é essas horas que quando nós entramos em desespero, está na hora de acordarmos Jesus, está na hora de despertarmos Jesus. Pedro se desesperou, foi lá e chacoalhou Jesus e disse, Jesus, não vê que perecemos? Olha a preocupação de Jesus. Levanta. Dá uma olhada, quem sabe como um ser humano, né? Só fazendo um quadro aqui para vocês. Ele dá uma esticada assim. Mas a palavra estava ali. João capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós, estava ali. E ele começa a dizer, ei vento, te acalma rapaz. Ei mar, aquieta-te. E naquele momento, o mar e o vento tiveram um diálogo. Sabe qual foi? Eles disseram, peraí, eu conheço essa voz. Essa voz não é de um homem comum. Essa voz não é de um simples pregador. Essa voz não é de um simples homem, carpinteiro, não. Essa voz é aquela mesma voz que diz, haja separação entre águas e águas. Ei vento, vamos parar, que é a voz do nosso Criador. E o diabo mais uma vez ficou decepcionado. Porque o diabo tem poder no vento, tem poder no mar, mas ele não tem poder sobre a tua vida. Ele pode colocar você em uma depressão, pode colocar você em uma enfermidade, em algum problema, mas ele não tem poder na tua vida, irmão. O mar pode se agitar, o vento pode se agitar, mas o diabo não tem poder sobre você. Vamos parar. E mais uma vez ele foi decepcionado. Mas só que lá do outro lado do mar, havia um homem que o Mombrana dá um nome de Legião. E você sabe, esse homem andava, vocês conhecem a história, só estou fazendo um quadro. Esse homem andava nos sepulcros, ele andava lá, nu, porque ele estava possuído por um demônio, por uma legião de demônio. 2.000 demônios, creio que o profeta falou, a Bíblia fala. 2.000 demônios. E tudo isso tinha um propósito. Deus estava atravessando aquele mar por um propósito. Enquanto ele estava lá na campanha, evangelizando, curando os enfermos, libertando os oprimidos, o Mombrana diz que às vezes aquele homem endemoniado lá na cidade de Gadara, os demônios se distanciavam dele e ele começava a clamar e dizer, Senhor,
Tem misericórdia de mim, Senhor. O que eu estou fazendo nessa situação, Senhor? E quando ele começava a clamar, Deus ouvia o seu clamor lá do outro lado do mar. Então Deus, ouvindo aquele clamor, Deus começou a olhar para aquela necessidade, e uma visão veio e disse: nós temos que ir lá. Um homem só, Deus atravessando um mar, e aquele mar revoltado, o diabo não gostando, mesmo que ele não goste, Deus vai atravessar o mar. E aquele homem endemoniado, você sabe, uma pessoa possuída por um demônio, ele bebia alguns tragos, bebia algumas cervejas, e entrava dentro de casa e quebrava tudo, porque quem quebra tudo só pode estar possuído. E aquela mãezinha com aqueles filhos, aquela esposa com aqueles filhos, começava a se preocupar, e aquele homem vinha possuído e quebrava tudo. Se você entrasse no quarto, você ia ver aqueles roupeiros com as portas penduradas, as roupas jogadas pelo chão, os espelhos trincados, copo no chão quebrado, pratos pelos cantos, e você veria já a situação de um lar que está possuído por um demônio. Aquele homem estava totalmente possuído por 2.000 demônios, disse o profeta, e ele andava pelas ruas gritando e clamando, e andava pelos sepulcros e cavando lá os cadáveres, quem sabe. Mas quando aqueles demônios o deixavam, a Bíblia diz, e o profeta nos faz um quadro dizendo que ele se ajoelhava e começava a clamar, e aquele clamor chegava diante de Deus. Você acha que Deus não ouve o clamor de tua alma? Ouve. Ele ouve a tua oração quando é feita com sinceridade. E ele começava a clamar, mas o profeta vem e nos diz que atrás daquele clamor existia uma esposa ajoelhada orando por aquele homem. E aí, quando ela clamava, ela dizia: Senhor, cuida do meu marido, aonde ele está. Muitas vezes ela nem sabia onde ele estava, aonde ele posava, mas ela orava a Deus. Ela começava a clamar a Deus e dizer: cuida dele. E Deus ouvindo aquela oração. Oh, irmão, quando você ora pelo teu filho, quando você ora pelo teu esposo, quando você ora pela tua esposa, não vai pensar que Deus está dormindo, não. Ele está ouvindo. Ele está ouvindo. Então Deus ouvindo aquela oração, daqui a pouco Deus muda o quadro. Sabe de uma coisa? Eu vou mandar o meu filho lá. Eu vou mandar a palavra encarnada lá. E a Bíblia diz que Jesus começou a atravessar aquele mar. E quando eles chegaram lá naquele barquinho, só para fazer um quadro aqui para vocês, irmãos. Não quero cansar vocês. Eu sei que vocês têm que trabalhar amanhã, mas preste atenção. De longe havia um barquinho chegando. E a cidade de Gadara estava agitada por causa daquela situação. E os políticos não sabiam mais o que fazer. Porque levaram ele para o psicólogo e o psicólogo não conseguiu resolver. Levaram ele para os médicos e os médicos não acharam remédio para curar aquela situação. Porque demônio não se cura com remédio. Não se expulsa com psicologia. Demônios encaminados na alma não se expulsa com remedinho, não. Por isso que eu não creio em remédio de depressão. Eu creio no assim diz o Senhor. Por mais que eles vieram para nos ajudar, mas nós temos que crer na palavra de Deus. E lá estava esse homem, e foi para o psicólogo, e o psicólogo não conseguiu entender, e prenderam ele com muitos cadeados, e mesmo assim ele arrebentava aqueles cadeados, e os psicólogos diziam: meu Deus, ninguém, nem um homem comum pode fazer essas coisas, não podemos dar um calmante para ele, porque ele não se acalma, não podemos dar um remédio para ele dormir, porque ele não dorme, ele fica nos sepulcros, cavando a noite inteira e clamando. O que nós vamos fazer? Nós não temos nada que fazer. A polícia colocava ele preso, ele saía.
Os psicólogos tentavam dar remédio, ele não dava, não acalmava, e tudo, levaram ele para dentro de uma igreja. E lá não foi resolvido o problema. Tentaram empregar ele em teologia, tentaram colocar nele palavras e ensinamentos de homens, mas não resolveu, continuava na mesma situação. Mas um dia, belo dia, aquela situação já estava toda deslacerada, a cidade já estava toda preocupada, mas de longe, bem de longe, um pequeno pontinho começou a aparecer. Um pequeno pontinho. E aquele pontinho era um barquinho que estava vindo. E cada pouco que olhavam, aquele pontinho se aproximava. E aquele pontinho ia se aproximando. E eu creio que Jesus sabia o que iria acontecer, porque ele não podia fazer nada sem o Pai mostrar antes, e o Pai tinha mostrado aquilo antes para ele, e Jesus se coloca de pé naquela polpa do barco. Aleluias! Aleluias! E quando vai se aproximando na beira do mar, aquele barquinho apoita ali, e Jesus coloca o pé na areia, o paradoxo coloca o pé na areia, o paradoxo começa a andar naquela areia de Gadareno, e aquele homem vê Jesus, e veja o que Marcos 5 diz. Quando ele viu Jesus, aleluias, ele correu e o adorou. Veja, uma vez em São João capítulo 1, 46, a Bíblia nos diz que Felipe foi buscar Natanael. É isso, né? E ele chegou lá e disse: Natanael, escuta, nós encontramos o Messias, em outras palavras, nós encontramos o Mestre, Jesus de Nazaré. Natanael olhou para Felipe e disse: escuta, Felipe, pode haver alguma coisa boa de Nazaré? Felipe disse: eu te convido a vir e ver. Eu te convido a vir e ver. Natanael se levanta, ele estava debaixo de uma figueira, desce com Felipe, encontra Jesus, Jesus bate os olhos em Natanael e diz: eis aí um israelita em quem não há dolo, que é em quem não há engano. E ele diz: de onde me conheces tu? Ele disse: antes que Felipe te chamasse, vi eu, aleluias, eu te vi, Natanael, orando debaixo daquela figueira. E agora aquele homem que criticava, dizendo pode vir alguma coisa boa de Nazaré, se ajoelha diante do homem de Nazaré e diz: sim, tu és mestre em Israel. E agora aquele homem de Nazaré era uma cidade muito de má fama, um bairro muito ruim, irmãos, para se viver, uma periferia muito perigosa. E olha de onde Jesus vem, e aquele Nazaré agora chega na cidade de Gadara, uma cidade muito de má fama também, muito perigosa. Mas daqui a pouco o sobrenatural acontece, um barquinho traz o Nazareno. E quando ele se encontra com aquela legião de demônios, 2.000 demônios, reconhecendo que ele era o Filho de Deus. É isto correto? Eles estavam reconhecendo que ele era Filho de Deus. Mas se voltar um pouquinho nas escrituras, você vai ver que alguns eruditos, fariseus e saduceus chamavam ele de Beelzebu, príncipe dos demônios. Mas agora você vai ver demônios reconhecendo Jesus como Filho de Deus, e os próprios eruditos chamando Deus de demônio. Como o Brana diz, é lastimável a época em que estamos vivendo, em que os próprios demônios estão reconhecendo quem é Deus, e os que deveriam ser cristãos estão chamando de fanatismo. Já parou para observar a era em que estamos vivendo, irmão? E aquele homem vem e se ajoelha diante de Jesus, e ele começa a clamar. E Jesus não faz uma oração de 40 minutos ou 15 dias de jejum para expulsar. Jesus só disse: qual é o teu nome? E ele disse: Legião. E Jesus disse: sai dele.
Quando Deus diz sai, irmãos, Ele não pede licença. Deus não tem que pedir licença para a doença sair. Você também não precisa pedir licença para a doença sair. Sai. E aqueles demônios tiveram que pedir autoridade para entrar naqueles porcos. 2.000 porcos se precipitaram no mar. E daqui a pouco aquele homem volta à sua consciência. Fazendo um quadro para você. Eu sei que você já sabe disso, mas ele volta à consciência. E ele começa a seguir Jesus e diz: Senhor, deixa-me ir com vocês. Deixa eu te seguir. É isso que uma pessoa faz, que um homem e uma mulher faz quando ela é liberta. Quando ela é liberta, ela quer seguir Jesus. Então ele começa: deixa eu te seguir. Jesus disse: não, faz o seguinte, vai contar essas boas novas para os teus. Sabe o que ele faz? Ele deixa ali, Jesus vai, porque você sabe, né, irmão? O povo preferiu os porcos do que Jesus. Eles preferiam ficar, porque quando aqueles 2.000 porcos se precipitaram no mar, eles começaram a dizer: nós não te queremos aqui não. A tua campanha aqui nos deu prejuízo de 2.000 porcos. Mas aquele prejuízo de 2.000 porcos salvou uma alma que vale 10.000 mundos, cheio de prata e ouro. Aleluias! Esse prejuízo de 2.000 porcos não foi nada perto do resultado que ele teve. E aquele homem volta, e quando ele volta para casa, fazendo um pequeno quadro, na mensagem, o Manico de Gadara, o profeta fala, que ele começa a voltar para casa em sua consciência mental, normal, e ele começa a procurar a sua casa. E ele começa a perguntar: escuta, você não viu fulana, que era a esposa dele? E eles começam a dizer: não, ela se mudou. Ela se mudou porque cada casa que eles iam, ele ia lá e quebrava. E destruía os móveis, destruía os pratos, destruía os talheres. E então ele começa a procurar. E daqui a pouco ele chega numa casinha pequena, num pequeno baraquinho, e começa a procurar ali, e vê uma mulher lavando roupa, e ele diz: querida. E os filhinhos dele vê aquele papai chegando e diz: mamãe, como eles estavam acostumados, né? O papai chegando todo dia, quebrando tudo, chegando todo dia bêbado. Eles começaram a dizer: mamãe, corre que o papai está vindo. Que situação, irmãos. Que situação. Para um homem, para uma mulher, ganhar esse tipo de fama, ter que se esconder por causa do mau testemunho, ter que se esconder por causa das suas atitudes, e os próprios da família. Mas daqui a pouco, aqueles filhinhos e aquela mamãe, quando ela pega os filhinhos e começa a correr para se esconder, ela dá uma olhadinha no seu marido. E ela diz: ei, peraí, tem algo diferente nele hoje. Ele chega aqui sempre nu, sempre bêbado. Ele quebra as garrafas, chega sempre com sangue, mas hoje ele está vestido. Tem alguma coisa diferente com ele hoje. E ela começa a olhar e para, e os seus filhinhos param, e ela começa a dizer: peraí, não vamos correr. Ele está dizendo: querida, faz muitos anos que eu não ouço isso. E ela começa a dizer: o que houve contigo? Ele diz: querida, algo sobrenatural. Querida, um paradoxo aconteceu comigo. Que paradoxo é esse, homem? Aquele Jesus de Nazaré. Aquele homem que tinha uma má fama lá no mar da Galileia. Eu estava ali certo dia e um barquinho começou a vir, irmão. E ele disse: um paradoxo aconteceu comigo. Eu me encontrei com um homem que pôde resolver os meus problemas. Me levaram para a psicologia, não resolveu. Para a religião, não resolveu. Me levaram para a cadeia, não resolveu. Mas teve um homem que se encontrou comigo e ele resolveu a minha vida.
Oh, irmãos, você se encontrou com esse Jesus? Isso é um paradoxo. Às vezes a gente pensa que Deus vai descer com anjos e tudo mais, mas Deus está na simplicidade. Você pode fazer um paradoxo antes de sair de casa. Quando você levanta e dobra os seus joelhos e diz: Senhor, livra-me de acidente. Senhor, guarda-me, Senhor, de todo mal. Ciladas estavam armadas, laços estavam armados, mas o paradoxo estava acontecendo. Deus estava te guardando, Deus estava te livrando. Amém? Agora, deixa eu só abrir uma, entre aspas aqui, irmãos. Aqueles demônios que estavam possuindo esse homem, eles levaram ele para um cemitério. Um bom lugar para regenerar, disse o profeta, para Satanás regenerar, para fazer ali sua criação, para o cemitério. Mas agora o profeta vem e diz: mas hoje existem demônios disfarçados. Existem demônios que não levam mais as pessoas para o cemitério, lá a cavar o cadáver. Existem espíritos imundos que estão escondidos na alma e a pessoa não percebe. E às vezes a pessoa começa a fazer coisas que ela não fazia, atitudes que ela não tinha. Agora nós não vemos mais demônios correndo nu, pessoas endemoniadas correndo nu pela cidade. Não. O profeta disse que agora eles estão camuflados atrás de pessoas que se chamam de cristão. É forte falar isso, irmãos, mas é a verdade. Então daqui a pouco você vai pensar: hoje eu não vou no culto, assisto pela internet. Eles não estão mais te largando correndo lá, não. Não está tendo mais escândalo lá, não. Agora tem espíritos que não é mais legião. Agora é espíritos que são chamados de orgulhos. Tem espíritos que são chamados de vaidade. Tem espíritos que são chamados de mentiras. Tem espíritos que são chamados de tudo que é tipo de nome. E eles estão camuflados. Camuflados. E a pessoa não percebe que aquele esfriamento começa a chegar. É porque aquele espírito está tomando posse daquela pessoa. E o desejo de vir aos cultos começa a diminuir. É porque o espírito está sugando a vida daquela pessoa. Daqui a pouco aquela arrogância com a esposa começa a avançar. É porque aquele espírito está tomando posse. E isso vem despercebidamente, irmãos. Às vezes não percebemos, não vigiamos. E nesses pontos é que o profeta fala: nós temos que vigiar. Porque o tempo em que estamos vivendo, o espírito seria tão parecido. Na mensagem, o Ed Satânico Mombrana diz que o diabo tem o poder de fazer você acreditar que você é um cristão, quando você não é. Então o que esses espíritos vieram? Eles vieram para nos colocar dentro de uma igreja, no acomodismo, e achar que aquilo está tudo bem. Mas não está tudo bem. Deixa você deitar naquela cama durante a noite, e você vai ver que a tua alma vai começar a clamar. Você vai ver que aquele pecado vai vir à tona, e a tua consciência não foi feita para mentir. Nós não fomos feitos para mentir, e quando mentimos a respeito de qualquer coisa, isso nos atinge, disse o profeta. É por isso que temos tantas doenças hoje em nossos corpos, porque aquilo vai dar uma reação em algum lugar. Então está na hora de parar com isso.
e correr em busca desse barquinho. Porque o barquinho está se aproximando. Amém? Você crê? E se você está no barco, certifique-se que Jesus está no barco. Deixe Ele ali no barco, acorde Ele, desperte Ele, deixe Ele acalmar a tempestade, deixe Ele parar o mar, deixe Ele parar o vento. Porque um paradoxo só pode acontecer se você crer. Você precisa crer na palavra de Deus, como aquela mulher, para encerrar, como aquela mulher de Mêmpis. Vocês lembram da história? Oh, eu acho aquilo, eu creio que aquilo é tremendo, irmãos. Aquilo é um verdadeiro paradoxo. Aquela mulher estava lá, orando pelo seu filho que estava morrendo. Vocês sabem disso? E quando ela estava orando, ela adormeceu. E quando ela adormeceu, ela teve um sonho. E naquele sonho ela estava dizendo: Senhor, eu sou a sunamita. Eu tenho vivido para ti, eu não podia ter filhos, mas tu me deste um. E eu criei com todas as forças que eu pude esse filho nos teus caminhos. Mas ele chegou a um certo ponto que as influências o levaram para longe, e ele acabou tendo uma doença chamada sífilis. Quem sabe o que é uma doença sífilis? Eu creio que a maioria, né? É aquela doença que corrói por dentro, que começa a abrir buracos. E esse rapaz estava ali, e aquela mãe desesperada, olha a oração de uma mãe. E ela começou a orar, e de repente uma visão se abre, um sonho se abre, e ela disse: cadê? Eu sou sunamita, mas cadê o teu Elias? E no sonho a voz disse: olha ali, ó, ali vem ele. Ali vem ele. E ela acordou. E a mensagem diz, liderança pelo Espírito Santo, a mensagem de um profeta disse que desde a hora que ela acordou, eram 3 horas da manhã, ela foi até o portão, e desde então, ela ficou ali esperando o profeta dela aparecer. Olha o que aconteceu um pouquinho antes. Um avião estava passando por cima da cidade de Mêmpis, e uma tempestade se arma. Aleluias! E aquela tempestade se arma, e aquele avião, o qual estava transportando o profeta de Deus, foi obrigado a parar naquele aeroporto de Mêmpis. Uma oração de uma mãe fez uma tempestade, criou uma tempestade, raios rebumbaram, porque uma mãe estava de joelhos orando. Você acha que você não tem poder? Você tem muito poder. O profeta disse: se você, noiva de Jesus Cristo, soubesse o poder que você tem, nenhum demônio pararia na tua frente. E ela orando, e o avião pousando, e o profeta para num motel, se não me falha a memória, Paywood, é uma coisa assim. Ele chega a dizer que não era digno de parar naquele hotel porque era muito luxuoso, ele não tinha tanto dinheiro, mas a companhia aérea pagou para ele parar lá. E de manhã cedo ele tinha algumas cartas para entregar, e ele começou a caminhar para o correio, para entregar aquelas cartas, e quando ele chegou lá, entregou as cartas, o Espírito disse: pare. Eu creio ser guiado pelo Espírito, irmão. O Espírito às vezes te leva em lugares que, ao olhar humano, você não entraria. E o Espírito disse: pare, comece a caminhar oposto. E ele disse: tem uma coisa que nunca falhou, foi a liderança do Espírito, e eu sempre obedeci. E eu me virei e comecei a caminhar oposto. E eu comecei a caminhar, e daqui a pouco o Espírito disse, eu parei um pouquinho, o Espírito disse: continue caminhando, não é aí para parar não, não é só nesse culto de oração não, não é só nesse culto especial não, continue. E ele começou a caminhar, e de repente de longe ele enxerga uma mulher de cor negra, debruçada em um portãozinho feito de arado.
E ele estava caminhando, como ele diz, né? Uma mulher estilo Jemima, com um lenço na cabeça. E ele começou a se aproximar daquela mulher. E ele disse na mensagem, ele disse que aquela mulher começou a sorrir para ele. Oh, glória a Deus! Como é bom a gente ter a confirmação do Espírito vindo sobre nossas vidas, irmãos. E disse que ela começou a sorrir para ele. E o irmão Brenda disse, mas o que está acontecendo? Mas ele estava sobre a liderança do Espírito Santo. É bom a gente estar sobre a liderança do Espírito Santo. Ele começou a caminhar mais perto dela, e cada vez que ela se aproximava dele, cada vez que ele se aproximava dela, ele começou a ver lágrimas em suas grandes bochechas, disse ele, e ele começou a observar algo, uma tristeza e ao mesmo tempo uma alegria. E quando ele passa assim, ele disse, bom dia, tia. Oh, e ele passa, e ela disse, bom dia, pastor. E ele para. Como que você sabe que eu sou pastor? Deus trabalha nas duas extremidades. Deus trabalha com Eliseu. Deus trabalha com a viúva. E ela disse, você já ouviu a história da sunamita? Ele disse, sim, claro que ouvi. Então, eu sou essa mulher, a sunamita. E houve um tempo que eu não podia ter filhos. E Deus me deu filhos. Mas, com todos os esforços que eu pude fazer, eu criei esse filho nos caminhos de Deus. Mas chegou um tempo em que ele pegou influências erradas e se desviou do caminho e foi cometido com a doença sífilis. E agora, ele está ali. Meu pobre bebê. O irmão Branda pensou, oh, que pessoa. E ela disse, então eu orei a Deus, pedi a Deus, orei a noite inteira, e Deus me deu um sonho, e nesse sonho eu vi um homem de casaco cor de chumbo, com chapéu cor de cinza, claro. E eu perguntei no sonho, eu sou a sunamita, mas cadê o meu Elias? E o Espírito, a voz me disse, eis aí o teu Elias, está vindo aí. Aleluia! E ela olhou para o irmão Branda, e eu sei que é você, porque ele tem me confirmado isto. Aleluia! E ela disse, você quer entrar, pastor? E o irmão Branda disse, então ela foi abrindo aquele portão de arrado, e eu fui entrando, e cada vez que eu ia entrando, eu ia sendo compactado com a presença Shekinah, com a glória de Deus. Ele disse, eu já estive em palácios de reis, eu já estive em lugares, muitos sublimes, que dava para se espelhar no porcelanato do chão, mas nunca me senti tão bem como no lar daquela mulher. E cada vez que eu ia me aproximando, existia ali um tanquinho com uma tábua de lavar. E então eu olhei uma placa e disse o profeta, não tinha nenhuma placa de mulheres seminua lá não. Não tinha nenhuma placa com marcas de cerveja não. Não tinha nenhuma marca lá com propagandas do demônio. Mas tinha uma placa dizendo, Deus abençoe o nosso lar. É isso que Deus precisa. Deus não precisa de muita luxúria não. Deus não precisa de muita beleza não. O que você e eu precisamos é do assim diz o Senhor. E o irmão Branda entrou na casa, uma casa simplesinha, feita de chão batido, e lá estava uma cama de ferro, e lá estava um homem, um jovem, aproximadamente de 1,80 m, com 80 e poucos quilos, e ele só estava dizendo, está escuro. É assim que a alma começa a clamar quando você não está bem com Deus, fica tudo escuro. E aquele jovem começava a dizer, mamãe está escuro, mamãe está escuro. E o profeta disse que aquela pobre mulher, aquela pobre mãe olhava para o seu bebê e dizia, olha pastor, você viu isso? Meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu estou com meu coração partido ao ver o meu filho desse jeito. E então ela disse, eu quero ouvir. Olha só que coisa. Isso é tremendo, isso é pepita. Ela disse, eu quero ouvir
de Deus que meu filho está salvo. Irmãos, ela não estava preocupada com a cura, não. Não estava preocupada com a cura do filho, não. Ela estava preocupada se o filho seria salvo. E ela queria ouvir isso do profeta que Deus tinha mostrado para ela em sonho, e agora estava se vindicando agora, diante dela. E o profeta para diante daquela cama, coloca as mãos sobre o pé do menino e diz que realmente a morte estava ali. E ele só sabia dizer, está escuro, está escuro. E ele se ajoelha ali na beirada da cama, só para resumir, irmãos, ele se ajoelha ali e ele diz, tia, você pode orar? Oh, meu Deus, o profeta está dentro da minha casa, o profeta vem até a minha casa e ele pede para mim orar? É você que tem que fazer o trabalho. É você e eu. Glória a Deus. Possuindo as portas do inimigo, disse o profeta, você tem o poder de possuí-los. Os teus filhos, a tua esposa, o teu esposo, você tem esse poder dentro de você. E ele começou então, e ela começou a orar. E o profeta disse, e ela começou a orar e dizer, querido Deus, eu venho a ti em nome de Jesus Cristo. E o profeta disse, irmãos, quando ela começou a orar, eu podia sentir o mover de Deus naquele ambiente. Eu podia saber que aquela mulher realmente esteve na presença de Deus. Oh! Ele disse, ela orou de uma forma que eu peguei o lençol da cama e passei em meu rosto para secar as minhas lágrimas. Ele disse, oh, se você ouvisse aquela mulher orar, você saberia que ela esteve na presença de Deus. E então ele disse, agora eu vou orar, tia. E ele disse, Senhor, eu não sei qual é o próximo passo, mas eu sei que tu está nisto. Eu não sei qual é o próximo passo, mas eu sei que tu estás nisto. E se você buscar a oração do irmão Branham, ele diz assim, ó, Senhor, tenha misericórdia do coração dessa pobre mãe, salve o seu filho e cure-o. E ele disse que depois de 5 minutos o menino começou a dizer, mamãezinha, oh aleluia, mamãezinha, está ficando claro aqui no quarto, mamãezinha, mamãezinha, está ficando claro, disse o profeta, que 10 minutos depois ele estava sentado naquela cama, cumprimentando o irmão Branham. Isso é um verdadeiro paradoxo. Se coloque de pé, igreja. E o irmão Branham saiu correndo e disse, eu perdi meu avião. O avião ia sair às 8 horas da manhã e eu já fazem 2 horas que estou aí. Perdi meu avião. O irmão Branham disse que quando chegou no aeroporto, lá estava o avião e estavam fazendo a sua última chamada. E o profeta vem e diz, oh, isso é maravilhoso, irmão. Ele disse, uma pobre lavadeira de roupa, uma mulher de cor, lá em um bairro da periferia da cidade. Deus ouviu a sua oração e fez um avião parar para ir salvar o seu filho. O que Deus não pode fazer por você nesta noite? Deus pode parar todo o poder do diabo, pode parar todo o poder do demônio, basta você pedir a Deus. Ele disse, se uma simples mãe, pobre, lavadeira de roupa, parou um avião e levou o seu profeta até a sua casa, o que você não pode fazer, irmão, se a deidade de Cristo está em nós? Tudo que Deus era derramou em Cristo, e tudo que Cristo era foi derramado na igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Um ano depois o profeta para na ferrovia de trem lá para comprar um sanduíche, e ele escuta,
bate nas costas dele. E ele se vira e aquele jovem rapaz, aquele homem: olá, reverendo Branham, você não me conhece, né? Ele disse: não, você não é aquele rapaz lá, né? Ele disse: sou. Desde aquele dia eu fui curado e estou pregando o evangelho. Oh, irmãos, o motivo de sermos felizes é para Ele, é por Ele, é para a glória dEle. Benditas tu, Jesus! Eu não tive a visita de William Branham lá em casa, mas eu tive a visita de Jesus Cristo em minha casa. Mudou o meu rumo, mudou minha direção. E você pode ter o mesmo resultado se você ter a visita de Jesus Cristo na sua casa. Glória a Deus! Aleluia! Então, eu pergunto para você: por que você se preocupa ou espera no pregador, se isso está em você? É verdade. Por que vir até o altar se está em você? Vamos fazer o seguinte: eu quero que você coloque a sua mão onde você tem dor, ou tem algum problema, ou até mesmo doença. Coloque a sua mão. A sua mão. Se Deus está em nós, vai ser as mãos de Deus nas suas mãos. Esse templo é de Deus. E Satanás não pode ficar aí nesse templo, se ele for de Deus. Senhor, santificado seja o teu nome, Pai. Só o Senhor é Deus. Enquanto somente crer sola. Irmãos, o que eu quis mostrar para você hoje, eu quis falar para você que o poder não está no homem, o poder está na noiva, o poder está em você. O poder da cura está em você. Aleluia. E você pode pensar: mas eu só sou um simples pedreiro, eu sou um simples carpinteiro, eu sou uma simples costureira, eu sou um simples isso, um simples aquilo. Não me importa o que você é, eu sei dizer uma coisa: que esse Deus está em você. Você crê que Deus pode fazer um paradoxo na tua vida agora mesmo? Amém. Glória a Deus. Você crê que aqueles exames que você levou no médico pode ser mudado hoje? Aleluia. Não sou eu que vou fazer isso, não. É você que vai levar essa bênção para casa. É você que vai possuí-la. Aleluia. Você crê que essas veias do coração vão ser desentupidas? Amém. Você crê que essa coluna vai voltar ao normal? Aleluia. Então diga a palavra, fale a palavra. Tudo o que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Nervos inflamados, dores de cabeça, sinusite crônicas, isso tudo são espíritos que a medicina tem dado nome a eles. Mas hoje, aqui nesta noite, você tem autoridade para expulsá-los. Hérnias, expulse-as. Depressões, expulse-as. Ansiedade, expulse-as. Eu não sei qual será o próximo passo, mas você tem que ter certeza de que Deus está nisto. O diabo, ele pode ter poder no vento, pode ter poder no mar, pode tentar derrubar o barquinho, mas ele não tem poder na tua vida. É
Essa diabetes não é tua, esse câncer não é teu, esta catarata não é tua. Isto tudo já foi levado lá na cruz do Calvário. Quando Jesus disse: Pai, está consumado, ali ele venceu a diabetes, ali ele venceu o câncer, ali ele venceu a tuberculose, ali ele venceu. Então agora eu digo para você: o poder está em tuas mãos. O que você vai fazer com este poder? Use-o ao seu favor. Use ao seu favor. Ore, não espere eu orar. Comece a orar. Ore por você mesmo. Diga: Senhor, expulse esse demônio que está assolando minha saúde. Eu não quero colocar palavras na sua boca. Você vai dizer a palavra. E aqueles exames vai voltar mudado, irmãos. Não vai ter os mesmos resultados que teve, não. Tome Deus em sua palavra e você vai ver os resultados. Minha mãe tomou Deus em sua palavra e hoje fazem 20 e poucos anos que eu estou de pé aqui, ó. E pode me examinar, não existe um corte em meu corpo, não tomei um remédio, não precisei fazer uma químio, porque o Deus de Hebreus 13:8 é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tire isso do teu corpo. Senhor Deus, eterno e amado Pai, como teu profeta nos ensinou, Senhor, nós não somos obrigados a ficar com estas enfermidades, porque elas foram vencidas na cruz do Calvário. E eu, juntamente com a tua igreja nesta noite, Pai, eu excomungo todo espírito de enfermidade, toda catarata, toda diabetes, toda depressão. Ó, espíritos imundos, nós falamos com vocês agora. E pela autoridade do Espírito Santo, nós te excomungamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, saia do corpo dos nossos irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós te louvamos por isso, Pai. Estamos livres. Estamos livres. Estamos livres. Você está livre? Então você pode cantar: eu estou livre. Eu estou livre. Pastor Daniel, você está livre. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Você pode dizer: eu estou livre. Eu estou livre. Ele nos libertou. Ele nos libertou. Esse é o poder que foi concedido aos santos. É um poder sobrenatural. É um poder que não está vinculado às coisas dessa vida. Não importa a situação. Quem pode tirar o câncer, como fez no pastor Ariel, sem deixar sinal? É Deus. E o profeta disse assim, que se Deus faz algo por alguém, e mais tarde outra pessoa necessitar da mesma situação, e ele buscar em Deus, Deus está obrigado a fazer a mesma coisa. Amém. Não obrigado por alguém, mas obrigado por sua própria palavra. Glória a Deus. Você precisa crer. Eu creio, irmãos, nessa noite que bênçãos de Deus foram alcançados na igreja. Aleluia. E você vai levar para sua casa isso. Você vai
como nós falamos na live outro dia, Glória a Deus. confessar a tua vitória. Amém. Porque a Bíblia diz que aqueles que com o coração crê e com a boca confessa, reafirma, não importando os sintomas, você verá o resultado. Nós somos mais do que vencedores, irmãos. Aleluia. Nós não temos o porquê nos amedrontar. Eu não sei qual é o teu problema. Quem sabe espiritual, pressão diabólica que vem tentar em pensamentos. Quem sabe problemas familiares, quem sabe problemas de saúde, não importa. Tudo Cristo já conquistou por nós. Amém. E o que nós somos chamados a fazer é só uma coisa: seguir adiante. Aleluia. Seguir adiante. Napoleão, o grande conquistador, conquistou muitas batalhas. E conta-se a história que um determinado dia, em uma de suas batalhas, ele nunca tinha perdido uma guerra. E ele estava ali e de repente ele percebeu que o seu exército estava sendo derrotado. Então ele foi até o homem, soldado da buzina, que toca a buzina para a guerra, e disse: soldado, toque retirada. E quando ele disse isso, o soldado ficou quieto, não reagiu. Então Napoleão reafirmou mais forte e disse: soldado, eu disse toque retirada. E o soldado começou a tremer e não tocava. Ele esperou um pouco e ele gritou com o soldado e disse: soldado, eu já te ordenei, toque retirada. Então o soldado levantou a cabeça e olhou para Napoleão e disse: Senhor, eu não sei tocar retirada. Naquele momento, diz a história que Napoleão sentiu-se envergonhado de pedir para o seu soldado tocar retirada, porque ele nunca havia perdido uma batalha e não havia ensinado ao seu soldado a música de retirada. Então ele olhou para o soldado e disse: soldado, toque avante, toque avante. E aquele moço começou a tocar a buzina: avante, avante, avante. E o exército de Napoleão foi reagindo, e de repente começou a esmagar o adversário. Assim, irmãos, o nosso comandante, o nosso general, nunca mandou tocar retirada, mas sempre nos ensinou: avante, hostes da fé. Por isso não importa qual seja a sua necessidade, somente vai adiante. Siga a liderança do Espírito Santo, vai caminhando pela fé e vai dizendo: a vitória é minha, a vitória é minha, por Cristo Jesus, a vitória é minha. Você diz: eu não sei como vai ser, mas eu sei, eu sairei dessa. Eu não sei como vai ser, mas eu sairei dessa. E você vai confessando e Deus vai dar a vitória a você. Aleluias. Dê uma salva de palmas para Jesus. Bem forte, diga: eu fui abençoado, eu sou abençoado. Aleluia.